Neste vídeo, os principais pontos abordados se referem a uma análise sobre oferta potencial de água no solo para as plantas. É uma análise para compreendermos capacidades, limites ou potencialidades. Portanto, não será discutido física e matematicamente o fluxo de absorção de água pelas plantas e de reposição de água no solo. Para apropriadamente explicarmos fluxo, precisaríamos usar modelagem para tratarmos das interações no contínuo solo-planta-atmosfera, que está simbolizado por estas engrenagens nesta figura. Contudo, as informações que nós vamos analisar acerca da capacidade ou potencial de oferta de água são bastante úteis. Por exemplo, a capacidade de água disponível para as plantas, que nós vamos discutir mais adiante, é tão importante para planejar a oferta de água para as plantas, seja com ou sem irrigação, assim como a CTC-pH7 é importante para o planejamento de calagem e adubação. Ambas, capacidade de água disponível e CTC-pH7, são referências usadas para o planejamento de ações. Também em perspectiva potencial, nós vamos ver como a interação entre oferta, demanda e reposição do que foi ofertado se relacionam com a chance de ocorrência de estresse hídrico e perda de produtividade. Importante termos uma ideia clara de como a demanda de água pelas plantas é representada. Vamos usar como exemplo a cultura do milho. Imagine que essa área cultivada com milho seja do tamanho de um campo de futebol, mais ou menos 60 metros de largura por 100 metros de comprimento. Coloquem uma piscina sobre esse campo de futebol e adicionem água até chegar na altura de 60 centímetros, o que equivale a 600 milímetros. Até o final do ciclo, as plantas de milho secariam essa piscina. Ou seja, essa camada de água de 600 milímetros passou pelas plantas e foi para a atmosfera em forma de vapor. Isso acontece em qualquer área, seja 1 metro quadrado, 1 hectare, 1000 hectares, enfim, qualquer área. Isto é, uma camada de água equivalente a 600 milímetros é demandada pela planta. Se essa demanda, que é distribuída ao longo de todo o ciclo, não for satisfeita, acontece estresse hídrico nos momentos que a demanda não é satisfeita. Voltando a considerar que a área da lavoura seja igual à de um campo de futebol, 3,6 milhões de litros de água seriam usados pelo milho nessa área do tamanho de um campo de futebol. Para uma pessoa que toma 3 litros de água por dia, ela teria água pelo menos por 3.000 anos. Então, sabemos que seja qual for a área, a demanda pode ser expressa pela altura de água que seria requerida pela cultura. Por exemplo, para milho, a demanda é de 400 a 800 milímetros, 600 é um valor médio. Para feijão é de 300 a 600, para eucalipto é de 800 a 1.200, café 800 a 1.200 também, e assim por diante, varia conforme a cultura. Então é assim que as demandas das plantas por água são expressas, ou seja, em altura de água requerida. É o mesmo conceito usado para a precipitação. Quando chove 50 milímetros, por exemplo, significa que choveu o equivalente a uma camada de água com altura de 50 milímetros. Nós vamos seguir daqui para frente o raciocínio considerando a demanda média do milho, ou seja, os 600 milímetros. Certamente a água que as plantas precisam está armazenada no solo e dele é absorvida pelas raízes. Mas o máximo de água que pode ter no solo disponível para as plantas geralmente é bem menor que a demanda total.
Isso acontece porque o solo não consegue reter grande parte da água que entra nele. E da parte que ele consegue reter, uma fração é retida com energia maior que o limite fisiológico de energia que as plantas conseguem desenvolver para absorver essa água. Imaginem um volume de solo de 1 metro cúbico, que equivale a 1000 litros. O solo, assim como uma esponja, é um meio poroso. Geralmente, os solos têm em torno de 50% de poros, um pouco mais, um pouco menos, dependendo das condições de solo. Se esse volume de solo de 1 metro cúbico estivesse saturado, ou seja, com todos os seus poros preenchidos por água, e se ele tiver 50% de poros, então existem 500 litros de água dentro desse volume de solo. Se nós colocássemos ao lado uma caixa com as mesmas dimensões desse volume de solo e transferíssemos para dentro dela toda a água que tem no solo, ou seja, os 500 litros, resultaria uma altura de água de 50 centímetros ou 500 milímetros. Mas assim como a esponja, o solo não consegue reter toda essa água. Se a gente retira uma esponja de dentro da água, a gente percebe que boa parte da água sai da esponja. A parte que fica é água que está em poros pequenos e conseguem impedir que a gravidade retire a água que está neles. A parte que sai é a água que estava em poros grandes que não conseguem reter essa água contra a força da gravidade. Isso acontece também no solo. A água que está em poros grandes é drenada no intervalo de 1 a 2 dias. Aqui nessa figura, ela está representada pela parte de cima e a camada de baixo, a mais de baixo, representa a parte que está retida em poros muito pequenos, com energia maior do que o limite fisiológico de energia que as plantas conseguem desenvolver para absorver essa água. A camada do meio representa a quantidade de água que pode ser utilizada pelas plantas e ela é chamada de capacidade de água disponível para as plantas, abreviada por CAD. O limite superior é chamado de capacidade de campo e o limite inferior é chamado de ponto de murcha permanente. A magnitude dessas frações, dessas camadas, depende da textura, da mineralogia, teor de matéria orgânica e também da compactação. Para este exemplo, uma camada de água de 200 milímetros de altura sai do solo dentro de 1 a 2 dias e as plantas não vão poder utilizar essa água. Uma camada de água com 150 milímetros de altura não está disponível para as plantas, ou seja, é água que permanece no solo, mas que as plantas não conseguem utilizar. Para as plantas, sobra uma camada de água de 150 milímetros, que é aproximadamente 30% do total de água que o solo pode conter, ou seja, os 50 ou os 500 milímetros de altura. Esses 150 milímetros para 1 metro de perfil do solo representa 1/4 dos 600 milímetros que uma cultura de milho demanda durante todo o seu ciclo. Mas a planta só consegue absorver parte dessa quantidade de água disponível sem ou com pouco estresse hídrico. E na medida em que ela vai absorvendo mais água, o estresse hídrico vai se tornando cada vez mais severo até a planta morrer quando o conteúdo de água chega no limite inferior, ou seja, no ponto de murcha permanente. Uma definição mais precisa de conteúdo de água crítico seria conteúdo de água que há no solo quando o fluxo demandado pela planta não é atendido por parte do solo. Não é um valor constante, pode variar dependendo de condições de solo, planta e atmosfera. Para chegar a valores
que atendam a essa definição, é preciso usar modelagem dos processos que controlam o fluxo de água no contínuo solo-planta-atmosfera. Como isso é trabalhoso, em muitas aplicações são usados valores entre 30% a 60% da CAD. Para nosso propósito didático, eu vou considerar 50% da CAD como sendo o conteúdo de água crítico. Considerando então que se quer cultivar milho sem estresse considerável, só 50% da CAD deve ser absorvida pelas plantas, ou seja, 75 milímetros dos 150 milímetros desse exemplo. E esses 75 milímetros correspondem a apenas 1/8 dos 600 milímetros que uma cultura de milho precisaria em todo o ciclo. E esse raciocínio é válido se as raízes explorarem o solo até 1 metro de profundidade. Se explorarem menos, a quantidade é menor e aumenta a chance de estresse hídrico, como nós veremos mais adiante. Todo esse raciocínio feito usando um volume de 1 metro cúbico pode ser feito com volumes de solo maiores ou menores que 1 metro cúbico. As magnitudes de CAD e das outras frações, obviamente, vão mudar conforme a altura de solo considerado. Eu estou usando 1 metro cúbico por conveniência para o propósito desse vídeo, porque em 1 metro de profundidade de solo é suficiente para eu fazer as análises que vou apresentar mais adiante. E se o solo for diferente do solo deste exemplo, a situação de oferta de água pode mudar? Nesse gráfico, a gente está vendo nas colunas valores médios da CAD, considerando um perfil de solo de 1 metro, e nos traços um desvio padrão para mais e para menos da média para diferentes classes texturais. Esses dados são do banco de dados Raibras, que tem um pouco mais de 1.000 amostras de 445 locais de 15 estados brasileiros. Então, é uma base de dados que tem informações de várias classes de solo. Percebam que para a maioria das classes texturais, a CAD média fica em torno de 100 milímetros, um pouco menor na classe muito argiloso, menor ainda na classe areia e um pouco maior na classe franco argilo-siltoso. Desconsiderando os solos da classe areia, nos quais a agricultura não é recomendada, e levando em conta o desvio padrão para mais e para menos, a CAD varia de 50 milímetros a 200 milímetros em 1 metro de perfil de solo. A variação que a gente percebe olhando para o desvio padrão de cada classe deve estar associada com a variação de areia, silt e argila, que ocorre dentro de cada classe, com diferenças de matéria orgânica e também com diferenças de mineralogia. Então, considerando a variação na composição do solo, a CAD de 1 metro de perfil de solo raramente seria menor do que 50 milímetros e maior que 200 milímetros. E na maioria das situações, a CAD média fica em torno um pouco maior de 100 milímetros. Portanto, a situação de 150 milímetros que nós estávamos considerando antes está mais próxima da situação de CAD máxima dos solos. Mas na maioria das situações, a CAD é um pouco menor desses 150 milímetros. Se nós dividirmos a CAD que existe até uma profundidade por essa mesma profundidade, nós teremos a variável CAD por centímetro de solo. No caso dos 50 milímetros, 50 dividido por 100 daria 0,5 milímetro de CAD por centímetro de solo. No caso dos 200 milímetros, 200 dividido por 100 daria 2 milímetros de CAD por centímetro de solo, e assim por diante. Então, diferenças de composição do solo causam diferenças de 0,5 a 2 milímetros de CAD por centímetro de solo. Para a maioria dos latossolos e argissolos que juntos compõem em torno de
60% dos solos do Brasil há, em média, 1,2 milímetro de CAD por centímetro de solo. Ou seja, em cada camada de 1 centímetro de solo, dentro dela, pode ter 1,2 milímetro de água disponível para as plantas. Neste gráfico, a gente está vendo o efeito da compactação na CAD de um latossolo com 65% de argila. Esses são dados do meu estudo de doutorado. Se considerarmos que todo o perfil de solo de 1 metro sofra compactação, a CAD desse perfil variaria entre 115 e 158 milímetros, o que equivale a 1,15 a 1,58 milímetros de CAD por centímetro de solo. Vamos considerar só o intervalo de diminuição da CAD. Se todo o perfil de solo de 1 metro sofrer essa diminuição, a redução da CAD pela compactação seria 29 milímetros. Mas se apenas uma camada de 20 centímetros sofrer essa diminuição, o que é a situação mais aproximada das situações de lavoura com presença de camada compactada entre 15 a 20 centímetros de espessura, a redução da CAD pela compactação seria de apenas 5,8 milímetros. Isso pode ser menos que a evapotranspiração que acontece em um dia na cultura do milho. Portanto, o efeito direto da compactação na CAD é pequeno, sobretudo porque apenas parte do perfil de solo pode estar bastante compactado. Mas o efeito indireto da compactação e também de outros fatores que nem têm interferência direta na CAD pode ser enorme na CAD que a planta pode acessar, se esses fatores limitarem o aprofundamento de raiz. Nesse slide eu trago novamente a figura do solo para relembrar que essa CAD que está sendo considerada no exemplo, ela está distribuída em todo o perfil de solo, nos poros dos quais a planta pode retirar a água. Considerando então a CAD de 150 milímetros, há 1,5 milímetros de água a cada 1 centímetro de perfil de solo. Vamos supor que sem restrições as raízes cresceriam até 80 centímetros. A CAD que existe no solo até 80 centímetros é 80 vezes 1,5, que resulta 120 milímetros. Mas se as raízes sofrerem restrições químicas, físicas, biológicas, enfim, a CAD que elas podem acessar é menor, passando de 120 para 90, 60, 30, se a profundidade das raízes passar para 60, 40 e 20. Então, a CAD que a planta pode acessar é diretamente proporcional ao aprofundamento de raízes. Vamos supor que tenha chovido bem e que mesmo onde as raízes não se aprofundaram o quanto poderiam, a área foliar não foi significativamente afetada. Sendo assim, a evapotranspiração potencial das plantas pode ser considerada semelhante em todos os casos. Se considerarmos uma evapotranspiração potencial da cultura de 5 milímetros por dia, o que é bem comum na fase de floração, por exemplo, e levando em conta que 50% da CAD pode ser extraída sem que ocorra estresse hídrico comprometedor, então metade dos 120, 90, 60 e 30 milímetros podem ser retirados do solo. Metade de 120 é 60. 60 dividido por 5 resulta 12 dias de retirada de água sem que a planta sofra estresse comprometedor na situação em que ela aprofundou raízes até 80 centímetros. Fazendo o mesmo cálculo para as demais situações, o número de dias passaria para 9, 6, 3 nas situações em que a planta aprofundou raízes até 60, 40 e 20 centímetros.
Esses tempos significam o número de dias máximo entre chuvas para evitar que a planta passe por estresse hídrico importante. Então vejam que as chuvas teriam que ser mais frequentes quanto menos se aprofundarem as raízes. Dito de outra maneira, a chance de estresse por falta de chuva diminui quanto mais as raízes se aprofundarem. Mas há outras implicações importantes. Onde há maior aprofundamento de raízes, o intervalo entre as chuvas pode ser maior, mas tem que chover mais. Onde há menor aprofundamento de raízes, o intervalo entre as chuvas deve ser menor, mas pode chover menos em cada chuva. Acontece que a gente não regula as chuvas. E sabemos que chuvas com intervalo menores que uma semana são pouco frequentes. Então, nesse solo com 1,5 milímetro de CAD por centímetro de solo, considerando que só 50% da CAD pode ser retirada, o aprofundamento de raízes deveria ser, no mínimo, 40 centímetros para que um intervalo de uma semana sem chuva não cause estresse hídrico relevante nas fases em que a evapotranspiração da cultura é de 5 milímetros por dia. Quem tem irrigação pode organizar as chuvas artificiais nessas diferentes frequências de irrigação e quantidade de água aplicada, mas a maioria dos produtores não tem. Então, para diminuir riscos de estresse recorrentes, aprofundar raízes é uma ótima estratégia de manejo. O tempo máximo entre chuvas pode ser facilmente estimado. Se a CAD ao longo do perfil for pouco heterogênea, a gente pode usar um valor médio de CAD por centímetro de solo. Se for heterogênea, é preciso somar as CAD de cada camada heterogênea até onde existem raízes. Para termos uma ideia, vamos considerar CAD homogênea em todo o perfil de solo e vamos fazer este cálculo de tempo máximo entre chuvas para duas condições de CAD por centímetro de solo. Uma para 0,5 milímetros e outra para 2 milímetros de CAD por centímetro de solo. E para cada um desses valores de CAD, vamos considerar 3 valores de evapotranspiração da cultura: 3, 6 e 9 milímetros por dia. A tabela da esquerda é para a CAD de 0,5 milímetros por centímetro de solo. E a tabela da direita é para uma CAD de 2 milímetros por centímetro de solo. No corpo das tabelas estão os tempos entre chuvas para consumo e reposição de 50% da CAD para as 3 condições de evapotranspiração e para diferentes profundidades do perfil de solo. A gente percebe que quanto menor a evapotranspiração da cultura e maior a profundidade, maior pode ser o tempo entre chuvas. E que o tempo é bem maior no solo com 2 milímetros de CAD por centímetro de solo do que no solo com 0,5 milímetros de CAD por centímetro de solo. Fazendo apenas uma comparação, plantas com evapotranspiração de 6 milímetros por dia e com raízes até 1 metro de profundidade em um solo com 0,5 milímetros de CAD por centímetro de solo, permanecem 4 dias sem chuva e sem estresse importante. Em um solo com 2 milímetros de CAD por centímetro de solo, plantas com evapotranspiração também de 6 milímetros por dia e com raízes até 1 metro de profundidade, permanecem 16 dias sem chuva e sem estresse hídrico importante. Os dados para o solo muito arenoso mostram porque nesses solos a agricultura é inviável sem irrigação ou de alto risco.
Para um padrão de chuvas a cada semana, as raízes teriam que se aprofundar até 100 centímetros de profundidade e a evapotranspiração não poderia passar de 3 milímetros por dia. Mas a evapotranspiração das culturas é maior que 3 milímetros por dia na maior parte do ciclo das plantas. Por isso, não há frequência de chuvas como deveria haver para viabilizar cultivos nesses solos. Outra análise interessante é que, se em um solo com alto potencial de fornecimento de água, as raízes não conseguirem se aprofundar mais do que 20 centímetros, é como se as plantas estivessem sob uma oferta de água de um solo arenoso até 80 centímetros de profundidade, que é inviável à agricultura não irrigada. Esta outra tabela é para CAD de 1,2 milímetros por centímetro de solo, que é um valor aproximado para a maioria dos latossolos e argissolos, que juntos somam em torno de 60% dos solos do Brasil. Considerando um intervalo entre chuvas de mais ou menos uma semana, percebam a necessidade das raízes estarem mais profundas se a evapotranspiração da cultura aumenta. Se a evapotranspiração da cultura for maior que 6 milímetros por dia, que não é rara em dias quentes com baixa umidade relativa em plantas de milho e de soja na floração, por exemplo, as raízes teriam que se aprofundar para mais de 1 metro de profundidade para que o estresse hídrico seja pouco impactante em uma semana sem chuva. Aqui eu trago um resultado que não é de um experimento feito com os rigores da pesquisa, mas que é um indício do que acontece em anos de falta de chuva se o aprofundamento de raízes é limitado. Em todos os locais, o rendimento da soja foi baixo por falta de chuva, mas no local onde o perfil tinha só 25 centímetros de profundidade, o rendimento da soja foi apenas metade do que nos locais onde o perfil tinha pelo menos 40 centímetros. Se em lavouras de solos profundos, impedimentos químicos e por compactação estiverem limitando o aprofundamento de raízes, esses impedimentos estão não só intensificando perdas de produtividade por falta de chuva, mas também dificultando que a produtividade das culturas se aproxime do seu potencial produtivo. Nesse gráfico, gentilmente cedido pela equipe Field Crops, a gente observa à direita a produtividade média de soja no Rio Grande do Sul para o período de 2004 a 2019. Bem à esquerda, a gente observa a produtividade potencial de soja para o estado. E no centro, o gráfico mostra quanto a falta de água está limitando a produtividade. Em média, 45 sacas de soja a mais por hectare poderiam ser produzidas se as plantas não sofressem estresse hídrico. Certamente, a distribuição das chuvas é o principal fator que determina essa lacuna de produtividade. Em termos de solo, oferecer às plantas maior CAD é fator importante para amortecer esses prejuízos. E para isso, há basicamente duas possibilidades. Uma é aumentar a CAD por centímetro de solo. Como não é viável mudar a textura e mineralogia dos solos, a opção é aumentar o teor de matéria orgânica do solo, pois isso se reflete em aumento da CAD. A outra opção é estimular o aprofundamento de raízes. E para isso é preciso melhorar o ambiente físico e químico do solo em profundidade. Resolver problemas de compactação, se houver, problemas de alumínio em profundidade e assim por diante, usando conhecimento técnico já disponível. Por fim, quero salientar novamente que a análise feita nesse vídeo mostra uma ideia geral.
Também é importante ressaltar que a situação pode ser melhor ou pior em cada caso particular de solo, de clima, manejo e assim por diante. Para fazer predições mais detalhadas do que pode acontecer no contínuo solo-planta-atmosfera, é preciso utilizar modelagem para entendermos e descrevermos como essa engrenagem funciona. Mas, mesmo sem modelagem, podemos ter uma boa ideia da capacidade do solo ofertar água para as plantas e possíveis consequências em diferentes condições meteorológicas, como nós fizemos nesse vídeo.